Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula 1. Meu nome é Breno Carneiro Pinheiro e o tema da nossa aula de hoje é a Introdução à Linguagem Python. Um breve resumo aqui do que nós vamos ver na aula de hoje é a apresentação da linguagem Python e a apresentação de dois ambientes de desenvolvimento da linguagem Python, né? Que é o Anaconda e o Google Colab. Bom, o objetivo da nossa aula é apresentar a linguagem de programação Python, essa importante linguagem, destacar algumas de suas características, as aplicações e interfaces de desenvolvimento. Um breve histórico aqui da linguagem Python. Ele foi publicado em 1991 e ele tem como característica, a possibilidade de você desenvolver e resolver problemas com menos linhas de código. Então, os códigos em Python, eles conseguem ser enxutos, conseguem ser simples, e por isso que a linguagem tem se tornado tão difundida. As principais aplicações aqui para a linguagem Python estão na construção de soluções web, e aí eu destaco aqui o framework Django, o processamento de textos, onde faz a tradução ali de linguagem falada, para linguagem escrita, ou linguagem escrita para linguagem falada. E aí nós temos a biblioteca Google Text-to-Speech, inteligência artificial, muito difundido hoje, um assunto muito em voga, com a biblioteca aqui Scikit-learn, aprendizagem de máquina, que é uma área da inteligência artificial também muito difundido, muito estudado atualmente, onde nós temos aqui como exemplo o framework, o ambiente de desenvolvimento TensorFlow, a computação numérica, e aí muito útil para problemas de engenharia, para resolver problemas voltados para computação numérica, e aí eu tenho um destaque aqui ao NumPy, ao Numeric Py e ao SciPy, o Scientific Python. E outras bibliotecas muito interessantes, que são voltadas para a visualização de dados. E aí mais voltadas para plotar gráficos, gráficos interativos, gráficos de diferentes formatos. E aí nós temos o Matplotlib e o Seaborn. Bom, então por que nós estudamos Python, Estudamos Python porque ela tem se tornado aí uma das linguagens mais utilizadas entre os desenvolvedores. Muitas aplicações têm sido desenvolvidas em Python. E tem se tornado aí nos últimos anos a linguagem mais utilizada para processamento de dados, para aprendizagem de máquina, para inteligência artificial. Hoje é a segunda maior linguagem de programação entre os desenvolvedores de software. Entre aqueles que trabalham e desenvolvem programas, seja para web, seja para resolver seus problemas de processamento, de tratamento de dados. Então, nós temos aqui um exemplo de utilização da linguagem Python para reconhecimento facial, onde você reconhece as pessoas, onde você reconhece se ela está sorrindo, se ela está chorando, como é que está a fisionomia dessa pessoa. E nós temos aqui aplicações, principalmente na área de inteligência artificial, onde temos aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, que são muito adaptadas, a linguagem Python é muito adaptada para resolver problemas nessas áreas aqui do conhecimento. Então, nós temos aqui a linguagem Python, algumas bibliotecas aqui, dentre as inúmeras que existem. Aqui as possibilidades, aqui um exemplo de gráficos que nós podemos construir com a linguagem Python, a versatilidade que a linguagem possui, gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos utilizando mapas, utilizando mapas de calor, ou heatmaps, então problemas aqui de computação numérica. Então, é uma linguagem muito versátil, uma linguagem que permite resolver muitos problemas de engenharia e, por isso, é uma linguagem bastante utilizada atualmente. Bom, então, de modo geral, Python é uma linguagem de programação interpretada. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você escreve
uma linha de código, o interpretador lê essa linha de código e executa, né? E mostra a saída do que está colocado naquela linha. Então, você escreve aqui print hello world, por exemplo, executa isso aqui, o interpretador ele lê essa linha e joga na tela o resultado. Aqui print 2 elevado ao cubo, o interpretador lê essa linha e coloca o resultado na tela. É diferente de uma linguagem compilada. Uma linguagem compilada você precisa gerar um executável, você precisa compilar todo o código para poder gerar as saídas. Numa linguagem interpretada você vai executando por blocos, né, linha a linha, e vai obtendo ali as saídas desejadas, as saídas do programa. Nós temos dois importantes ambientes de desenvolvimento na linguagem Python, que é o Anaconda, né? O Anaconda que é um ambiente onde você consegue gerenciar os pacotes de Python e você consegue também disparar aqui alguns ambientes de desenvolvimento de software, né? De programas, né? Então você tem aqui o Spyder e você tem aqui o Jupyter Notebook. O Spyder você consegue desenvolver dentro do seu próprio ambiente, da sua própria máquina, e o Jupyter Notebook você desenvolve na web. Então, o Anaconda você consegue gerenciar e instalar pacotes. Outro ambiente interessante é o Google Colab, onde você consegue também desenvolver seus programas diretamente no seu navegador e você consegue salvar isso diretamente no seu Drive. Então, o Google Colab você, inclusive, preenche, né, o seu ambiente aqui com textos e com código. Né? Isso é uma maneira fácil de você poder transmitir para um terceiro, né, o que é que está sendo feito naquele trecho de código. Né? Inclusive, você pode também compartilhar com colegas o código para que vocês possam interagir em conjunto no desenvolvimento de uma solução. Né? Então, o Google Colab ele tem essa facilidade, essa versatilidade, né, de poder combinar aqui texto e código, né, e você poder compartilhar, além de você ter tudo na nuvem, né, você salvar todo esse conteúdo no seu Drive. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade, espero que tenham gostado. Um abraço.